Olá, hoje eu tive um desafio aqui na empresa de bolar um modo de aplicar um NAT utilizando PBR, né? Que é o título do vídeo. Policy Based Routing. O que é isso? Eu fiz um desenho rápido aqui para tentar explicar essa dificuldade no caso e tentar entender um pouco melhor, né? Para às vezes tiver alguém precisando fazer a mesma coisa, conseguir fazer. Vou desenhar uma topologia rapidamente aqui. Então eu desenhei aqui o que seria um concentrador PPPoE, né? Aqui a rede L2 aqui, não quis me concentrar muito em detalhes, colocar VPN e tudo mais, porque não é esse o objetivo do vídeo. A ideia aqui é precisamente mostrar a funcionalidade em si. Cada um tem um cenário, eu acredito, e cada pessoa vai poder fazer adaptações. A ideia é que, assim, algum tempo atrás teve uma thread no GTR que o pessoal estava tentando ajudar um colega lá a utilizar isso daqui, mais propriamente dito com CGNAT. Eu só coloquei NAT Gateway aqui, que você pode fazer o que você quiser. A grande sacada disso daqui é o seguinte: eu fiz uma topologia simples, mas a maior parte dos casos vai abranger com isso daqui. O que acontece? O colega lá tinha uma meia dúzia de concentrador PPPoE e estava com o processador morrendo aqui. Tava muito uso de processador aqui no BRAS. E ele que chegou à conclusão, depois de investigar em alguns fóruns da MikroTik, que o problema era a Contract, né? Tava lá com a Contract ligada, tinha uns NAT, apesar de ter alguns clientes com IP válido que daí acabava passando por fora do NAT. Acontecia que quando um bairro lá da rede dele caía, ficava sem luz, quando voltava vinha lá 400 conexões e os concentrador PPPoE dele fritava o processador. Aí ele leu, descobriu que era por causa da quantidade de sessões IP para cada interface PPP que subia. Solução para ele: desligar a Contract. Desligando a Contract, não pode mais ter NAT. Pode ter algumas regras de firewall bem específicas e bem limitadas, mas não pode ter a Contract, não pode ter NAT lá. Aí a ideia seria passar o NAT ou para a borda, né, que é uma prática insustentável. Qualquer provedor eu vou dizer assim, qualquer provedor com mais de 10 clientes jamais deveria fazer isso, mas borda é borda. Na verdade, até firewall na borda é um problema, né? Por causa do processamento. Mas vamos deixar isso com talvez uma segunda parte desse vídeo. Talvez a gente inicie uma série de estudo com esse vídeo, mas sem condição de botar NAT aqui, sem condição de botar NAT aqui. Vamos imaginar que aqui tem mais de um concentrador. Então, o que fazer? O pessoal teve a ideia de fazer o que? Colocar uma caixa lá fazendo NAT, joia. Então daí a ideia seria mandar todo mundo passar por aqui. Mas a gente pode personalizar, customizar isso daí.
Para quê? Para que mande para cá só quem realmente precisa de NAT. Por exemplo, cliente que está inadimplente, vamos mandar para cá. Só que a grande sacada também dos clientes inadimplentes seria fazer o bloqueio por pool, né? Eu trabalhei muitos anos, faz 15 anos que eu trabalho com suporte a redes externas, vamos dizer assim, mas muitas vezes fazia lá, na época que precisava usar RP PPOE no Linux, mandava um atributo lá com um filter ID, alguma coisa assim, dizendo que aquele cliente lá devia ser bloqueado. Daí lá no Linux a gente colocava uma regra de iptables. Quando veio o MikroTik, a partir de uma versão específica, dava de mandar uma address list de quem estava naquela address list, além de não conseguir ter o acesso normal à internet, ter acesso a DNS e ser redirecionado para uma página de bloqueio, era bloqueado aqui no próprio Berraz. Isso não vai conseguir. Então, clientes com bloqueio, surgiu essas dificuldades de vir aqui. O cara vai estar bloqueado, vai pegar um IP privado, até para não ficar matando um IP público lá, caso ele tenha IP público, e vai vir para cá. A grande dificuldade disso daqui é que tem alguns meios de fazer isso. Você vai ter que primeiro preparar a tua caixa para o NAT, imaginando que vai chegar alguns IPs aqui e vai ser aplicado uma tradução de endereço para que o cliente possa sair para a internet. Aqui nesse NAT a gente pode imaginar que pode... Aqui está comunicando, vamos imaginar que aqui no meio pode ter um switch aqui. Vamos achar um switch aqui. Pode ter um switchzão aqui no meio, né? Pode ter um outro switch aqui distribuindo para servidores. Pode ter aqui, por exemplo, se tiver mais de um concentrador, é interessante que tenha um switch aqui, né? Esses concentradores, vamos supor que tenha dois. Esses dois vão passar para cá, vão passar para cá e tudo mais, né? Só que a grande dificuldade que apareceu, e até nessa discussão desse nosso amigo lá no GTR, foi que o que? Quando aplicava as regras aqui na Mango para mandar para cá, os clientes que precisariam de NAT, acabava perdendo o acesso. Vamos supor que você tenha a tua rede de suporte conectada aqui nesse switch. Tem um switch aqui. Daí aqui você tem o teu suporte ligado, né? E aqui nesse pedaço da rede, ou seja, nesse switch aqui, a gente pode até mudar um pouco a topologia, né? A gente pode imaginar que é assim a topologia. Sai do teu BGP, vai para um switch, e aqui, ou seja, aplicava as regras de Mango aqui, marcava para marcar a rota, ia lá, fazia uma rota no teu MikroTik ou no teu Linux, ou seja lá o que for teu concentrador, mandava para cá. Quando você ativava isso daqui, beleza, os clientes com NAT que precisavam de NAT vinham aqui, aplicavam o NAT, vinha aqui e daqui para a internet. Mas o acesso que vinha daqui, ó, para cá, quando uma conexão tentava iniciar daqui para cá, não ia. Ah, já sei o que é. Vamos colocar uma regra antes da regra que marca os pacotes, para que ele escape, ele não marque pacotes que são destinados à minha rede. Você vai ter o teu bloco de rede, aí esses pacotes não são marcados. Joia, resolvido o problema. Mas daí você começa a encrencar de novo com o processamento. Você começa a colocar regra de firewall lá. Aí voltou a ter o mesmo problema da escala do contract, numa menor escala.
E como resolver? Aí um colega lá na lista postou umas regras que ele usa, mais ou menos nesse sentido. Desculpa o celular aí, pessoal. Mais ou menos do seguinte sentido. Deixa eu achar elas aqui pra gente. Pra gente ter ideia do que o colega postou. Vamos abrir o nosso LibreOffice aqui pra gente ver as regrinhas que os colegas postaram lá. Aqui. Cria uma rota, né, que aponte para o nosso NAT. O IP do nosso NAT é esse daqui, que o que tiver com essa marcação aqui tem que ir para o NAT, joia? E daí cria uma rule, né, uma regra, dizendo que é para olhar somente na tabela, ou seja, só aqui dentro, ver o que tem dentro dessa tabela, dizendo que toda vez que for esse source address, que seriam os endereços para CGNAT ou para NAT ou qualquer coisa desse sentido, vai lá olhar naquela tabela. Então o que vai ter dentro dessa tabela de roteamento? Vai ter esse gateway aqui. Nossa, o processamento ficava absurdamente baixo comparado a antes, porque daí não tinha mais contract ativo, estava navegando, mas para todos os efeitos, o suporte foi tentar acessar, não acessava. Aí sugeri sugestões dele: cria uma VPN que conecta aqui diretamente, daí vai conectar, né? São opções. Aí o colega chegou à conclusão que se você criar a VPN, tinha que ser a VPN direto do computador, porque não adiantava conectar de um outro roteador e tal. São todos obstáculos que são passíveis de uma resolução quando se entende bem de roteamento. Mas vocês já pararam para pensar na dificuldade, na complexidade de ficar criando VPN para todo lado? Então, pesquisando isso daí, eu resolvi a situação do seguinte modo. Vou compartilhar com vocês aqui. Vamos lá. Essas daqui são as regras para os mais desesperados, mas a ideia é entender. Vou apagar essa regra aqui, que essa daqui é da minha rede de gerência. No laboratório que eu fiz, o que eu fiz? Tem o gateway padrão, que esse vai estar lá na tua caixa. Isso daqui são regras que estão lá no concentrador PPPoE. Então, veja só. Eu estou criando o meu gateway ainda assim, mas eu estou fazendo uma coisa um pouco diferente. Eu estou dizendo assim: eu criei uma primeira regra que diz que toda vez que for um cliente que precisa de CGNAT, vai estar com esse IP aqui, ok? E for destinado à minha rede administrativa, por exemplo, vamos supor que esse seja o teu bloco. Esse bloco aqui é um bloco reservado para testes lá teste de performance lá
nos blocos especiais, eu uso muito ele para documentação de exemplo que eu faço aqui. Então o que acontece? Eu estou dizendo que é basicamente o firewall lá, que se faria na Mango. Mas eu estou dizendo assim, toda vez que for um destino conhecido da minha rede, que vai estar lá no meu OSPF, na minha tabela de roteamento principal, e a origem for um dos clientes CGNAT, olhe, dê uma procurada se não tem nada aqui na tabela principal, na main, né? Então, o que isso vai fazer? Vai fazer o escape, vai dar o accept lá quando for destinado à minha rede, ou seja, quando o pacote vier para cá, lá do suporte, quando o pacote vier para cá, deixa eu até pegar aqui a linha, quando o pacote vier para cá, chegar aqui no clientinho que vai estar aqui, e o cliente retornar aqui e tentar devolver, vai estar lá no destino, que é um IP da rede local tua, e vai ter para onde sair. Ou seja, o que acontece? O que é o problema? Teu suporte manda, vamos ir deletando aqui para facilitar. Teu suporte tenta o acesso, ou seja, vem um pacote para cá. Aí o teu suporte mandou para cá o pacote. Esse pacote vai ir lá para o teu cliente. Teu cliente vai retornar o pacote. Se eu não tenho a regra dizendo que toda vez que a origem for um cliente que está dentro da tua rede L2, uma conexão PPOE, se eu não tenho a regra dizendo que eu quero que volte para a rede administrativa, que ele olhe lá se tem alguma rota na tabela de roteamento, ele vai fazer o que? Ele vai devolver por aqui o pacote, passando aqui nesse roteador. O pacote vai ter NAT, ou seja, trocou o IP, vai vir aqui, vindo aqui, vamos colocar aqui um computadorzinho aqui, melhor esse daqui. Suporte. O pacote vai vir aqui e vai vir aqui para o suporte, e o Windows, ou Linux, ou qualquer outro sistema que está aqui vai dizer: ah, mas eu não pedi nada desse IP. Descarta o pacote. Vocês conseguem entender a diferença quando as pessoas dizem assim: ah, o pacote não está indo para o cliente? Não é isso que acontece. O problema é o pacote sai do suporte aqui, vai na tabela de roteamento do, vamos supor que você tenha o teu, você seja também um cliente da tua rede, ele vai para cá. Quando ele precisar chegar no IP válido que você tem lá no teu suporte, ou seja, ele vai sair, vai vir, vai fazer esse caminho, vai voltar, e aqui, como você tem a tua tabela lá manipulando o gateway de saída do CGNAT para aquela origem, o pacote, em vez de voltar para o suporte, ele sobe para o teu gateway de NAT. O teu gateway de NAT troca o IP dele, que afinal NAT é Network Address Translation, ou seja, ele muda o IP lá no cabeçalho do pacote, e como ele sabe aqui, o BGP vai devolver para cá. Mas esse cara não está esperando nada com o IP do que vai estar no NAT. Então a nossa regra, ela, de certo modo, vamos dizer que ela corrige esse problema. Então vamos fazer o caminho aqui. O suporte vai tentar o acesso, vai chegar no PPOE, vai lá no, sei lá, na antena do cliente, no roteador do cliente, se for fibra. O roteador vai devolver com aquela regrinha. Deixa eu tentar diminuir um pouco aqui. Com a nossa regrinha aqui, ó, dizendo que toda vez que a origem for um cliente do CGNAT e o destino for conhecido da minha rede, ou seja, eu tenho na minha tabela de roteamento, ele vai fechar com a tabela mãe, está lá na minha tabela principal. Ao invés
ele subir para o CGNAT, como ele vai pesquisar na tabela principal, o que acontece com o pacote? O pacote volta lá para o suporte fazendo o que a gente esperaria que acontecesse. Aí, para facilitar um pouco o entendimento, eu fiz aqui a configuração da rede. Fiz um pequeno laboratório. Eu coloquei aqui uma máquina virtual que é um cliente PPPoE. Só deixa eu ver qual que é o IP da gerência que ele pegou para mim poder acessar. É a 8. Ele é um cliente, essa interface é uma PPPoE. Esse cliente está conectado nesse roteador MikroTik. Vamos achar aqui, ó. Ele está conectado aqui, né? Esse IP aqui foi atribuído para ele, está aqui, né? E aqui no meu roteador MikroTik, se eu for aqui em IP routes, estou escapando a minha rede de gerência e estou escapando aqui a minha rede do meu AS, ou do teu bloco aí válido, ou enfim, qualquer bloco que você tenha conhecido na tua tabela de roteamento, porque você vai ter que olhar aqui, ó. Eu tenho a rede 10, essa daqui é uma rede PPP, eu não preciso escapar porque é justamente essa que eu quero. Tenho meus IP de loopback aqui e tal. E tenho a rede de gerência, ó. Eu tenho um /30 que comunica com a borda, um /30 que comunica com o gateway de NAT, e tenho esses aqui estão diretamente conectados na interface. Esse daqui é uma rota que eu recebo dos dois, né, acessível, tá por ICMP, isso daqui tá acessível aqui pelos meus dois uplink, ó, tá vendo? Eu tenho um gateway aqui, ó, que trabalha com uma marcação, que é essa marcação aqui, ó. Então, como que a gente investiga isso? Vamos pegar aqui a nossa borda. Eu nomeei aqui para ficar um pouco mais fácil. Tentar botar na mesma ordem que a gente fez a topologia. Então, a borda, meu NAT, meu servidor PPoE. Se eu vier aqui e tentar da borda pingar para o IP no cliente PPoE, eu estou pingando. Eu tenho um SPF rodando entre essa galerinha toda aqui, ó, e está aqui na minha tabela de roteamento. Mas olha que interessante. Se eu não tiver aqui, ó, no PPPoE a minha regra escapando a rede inteira, que é aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui tem esses dois IP. Esse IP é do enlace entre a borda e o NAT. Esse daqui seria o IP de enlace entre a borda e o PPoE. Esse daqui seria o meu uplink. Quando eu não escapo isso daqui, pronto, perdi o acesso. Mas eu estou subindo. Vamos ver se daqui de dentro do CGNAT eu pingo. Olha que legal, eu pingo, porque o pacote está indo de dentro do roteador que faz o NAT, porque eu tenho uma rota que o SPF entregou para mim, está indo para o próximo salto, que é o meu servidor PPoE. O PPPoE, por sua vez, sabe quem é o destino, sabe que está conectado nele. O destino lá vai receber o pacotinho CMP e devolver. Quando ele chegar de volta, respondido pelo cliente, aqui ele vai fechar primeiro com essa regra, vai marcar lá teoricamente no kernel do MikroTik, vai entrar aqui e vai voltar. Fechou. Ah, mas daí não funciona. Claro que não funciona, porque não tem uma regra tratando da minha tabela principal. Liguei a regra aqui, ó, pronto, voltou a pingar.
Joia? É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, que foi uma dificuldade. Não foi exatamente uma dificuldade, porque eu já imaginava como seria, porque eu já fazia isso daqui em Linux há muitos anos atrás, eu já comecei a fazer isso. E no MikroTik não foi muito diferente, só que eu não queria usar NAT para fazer isso, não queria usar Mango, não queria usar nada que fosse relacionado ao Firewall, apenas o recurso próprio do kernel que vai estar lá no kernel do Linux, que roda por baixo do MikroTik, que permite a gente fazer isso daqui. Joia? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Qualquer coisa é só comentar aí.